Olá, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso mini curso aqui do Enfoque. Eu sou a professora Gabriele Dupont e desejo você muitas boas-vindas ao nosso curso chamado Introdução à Espectroscopia UV-Vis. O que será que nós vamos falar sobre isso, né, professor Fernando? Professor Fernando, boa tarde, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Fernando, eu sou do curso de Física aqui da Uninter, né? Professora Gabriela do curso de Química, e a gente fez aqui uma combinação entre nós dois, entre Física e Química, para poder abordar esse tema tão importante, tão rico, tanto para quem é da área da saúde, pessoas que também cursam algum curso relacionado ao meio ambiente, né? Química de uma forma geral e Física também. Nós vamos tratar de técnicas de espectroscopia de luz visível e ultravioleta. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e, desde já, agradeço a participação da professora Gabriele, que veio enriquecer aqui o nosso encontro, né? E contribuir também com uma perspectiva diferente daquela que eu tenho. A ideia é a gente poder transmitir a técnica para você como uma introdução. E depois, claro, tem uma tarefinha no final que eu vou deixar a melhor parte para o final. Você que está fazendo esse mini curso também pode, durante assistindo a nossas aulas, né, nossa conversa aqui hoje, na verdade, pode ir fazendo anotações e, eventualmente, tirar dúvidas com a gente depois. Bem, então vamos lá. Introdução à espectroscopia de luz ultravioleta e visível. A ideia do minicurso é abordar a espectroscopia de absorção, mais especificamente a interação da luz com a matéria na luz visível ultravioleta. Mas o que é uma espectroscopia, para começar, né? E o que é uma espectroscopia de absorção? Gente, a interação da luz com a matéria, ela é o jeito da gente sondar os materiais, tá? Na verdade, isso está relacionado até com a nossa própria visão, que se você parar para pensar um pouquinho, nós enxergamos as coisas, os objetos do nosso cotidiano, porque a luz de alguma fonte primária incide sobre esse objeto e depois ele é refletido para os nossos olhos, né? Então você precisa que tenha luz no ambiente e que a luz seja direcionada para os seus olhos. Com isso você consegue então enxergar algo. A mesma coisa a gente faz com partículas muito pequenininhas, com átomos, com moléculas ou com compostos que sejam maior que moléculas, né? A gente joga luz e vê para onde essa luz vai, mede a intensidade dessa luz. Então, essa interação da energia luminosa com a matéria, ela tem esse campo de pesquisa chamado espectroscopia. A espectroscopia de absorção está interessada na parte da luz que os materiais absorveram. E por que eles absorveram, né? Não fica só no experimento, tem que justificar o porquê foi absorvido. De uma maneira mais ampla, a técnica de espectroscopia de absorção, ela é uma técnica de análise, porque você pode identificar os materiais, identificar os tipos de ligação, a geometria deles e assim por diante. E isso vai envolver radiação eletromagnética. Quando a gente pensa em radiação eletromagnética, já vem na nossa cabeça o espectro eletromagnético. Esse nome espectro, sempre que aparecer ele, tem a ver com comprimento de onda, tá? Então é uma coisa bem típico da física. Gente, a tabela periódica está para os elementos no estudo da química, assim como o espectro eletromagnético está para as diferentes radiações que nós temos na física. Então, aqui, essa representação do espectro na forma de tabela, ela está mostrando para a gente raio X, raio Y, né, raio gama, aqui na verdade, né, o UV, infravermelho, esse R, microondas, ondas de FM, ondas de AM, que são as ondas de rádio de uma maneira geral, e aqui mais algumas ondas chamadas de ondas longas. Todas essas ondas, elas têm uma identidade física, um RG, digamos assim. Esse RG é a frequência. Para uma onda, a frequência dela não muda, independente do tipo de fenômeno, do tipo de efeito que ela vai sofrer enquanto se propaga. Então, ela pode sofrer difração, pode sofrer, por exemplo, refração, pode sofrer processos de reflexão. A frequência da onda vai ser a mesma. Quem muda é a velocidade da onda e o seu comprimento de onda. Então, olhar a frequência é olhar a identidade mais primária da onda.
Por vezes, é muito mais fácil em laboratório, nos experimentos, a gente medir o comprimento de onda. Então, é muito comum a gente tratar em espectroscopia as bandas de energia de determinado comprimento de onda como sendo a região em volta daquele comprimento de onda central. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar só a faixa de luz visível do nosso espectro. Eu tenho o verde sendo 532 nanômetros, ó. 532 está aqui. Só que ele é verde no 534, no 531 também. Então, na verdade, quando eu falo luz verde, eu não estou falando de um único comprimento de onda. Ele é centrado no 532, mas a gente tem ali os vizinhos também sendo verde. Então, a gente trata, ao invés de um único comprimento de onda, a banda de comprimento de onda, ou a banda de frequência, se for o caso de você estar pensando nessa identificação como frequência. Bem, pensar de uma forma de banda acaba sendo útil para algumas aplicações. Mas na hora de fazer a compra de um equipamento, na hora de você pensar numa fonte luminosa, muitas vezes a gente trata de uma região, da região do ultravioleta, região do vermelho, região da luz visível, né? Essas são as três principais que nós vamos utilizar hoje. Dando continuidade aqui, né, o professor Gabriele, caso queira fazer alguma intervenção, é só sinalizar ali, tá? Pode ficar à vontade. A gente tem aqui, Tá bom, então, professor Fernando. na espectroscopia. Oi? Tá tudo certo, professor. Pode seguir. Beleza. Na espectroscopia de absorção, nós vamos ter três técnicas principais. Aquela que a gente vai abordar com mais profundidade, que é a espectroscopia do ultravioleta. Ela analisa a luz, então, na região do ultravioleta do visível e vai gerar um espectro de bandas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Temos também uma outra técnica muito famosa que envolve absorção, que é a espectroscopia no infravermelho, IV. Ela estuda ligações químicas, basicamente, tá? Como que as ligações químicas estão acontecendo, porque ela é mais vibracional. E o espectro de bandas também vai surgir como resultado. E depois a gente tem espectrofotometria de absorção atômica. Daí, nesse caso, você está mais interessado na energia emitida ou absorvida por átomos, né? E daí a gente tem a espectro em linhas, nesse caso da absorção atômica. Bem, essas são as três principais, mas como eu mencionei anteriormente, a gente vai focar na espectroscopia UV-Vis. A espectroscopia UV-Vis, ela vai ser desenvolvida em laboratório através de equipamentos como esse, ó, da imagem. Esse equipamento que eu deixei aqui, ele não é sempre desse jeito. Aqui é um modelo típico, aquele que é mais popular, né? Até mesmo por conta do preço. Existe, na verdade, diferentes equipamentos que servem para fazer espectroscopia ultravioleta, e eles podem ter tamanhos variados também, dependendo de características como sensibilidade, resolução, o tamanho pode variar bastante, tá? Ou até mesmo a tecnologia, conforme a tecnologia vai avançando, a tendência é ficar mais compacto, né? Os componentes ficarem mais refinados, e daí você tem, às vezes, um equipamento pequenininho que é melhor do que um equipamento grande de 10 anos atrás. Mas só para vocês conhecerem, então, esse é o perfil, né? Quando você olha um equipamento de UV-Visa, ele tem uma aparência semelhante a essa da imagem. Bem, o que acontece? Quando a luz visível ela chega nos materiais, os compostos químicos, ela vai ser absorvida. Processos de absorção de luz ou de emissão de luz são muito comuns em diversas áreas. Mas quando você vai estudar absorção e emissão, você precisa interpretar essa luz como sendo um fóton. E um fóton tem energia Hν. No caso aqui, o H é a constante de Planck e esse μ, que parece mais um V aqui nessa figura, né? Esse V que está aqui na figura, ele corresponde à frequência. Então, como cada onda tem uma certa frequência, a gente associa essa frequência a um certo valor de energia quando pensamos na luz como partícula. O fóton vai ser absorvido pelo elétron e o elétron vai, então, ganhar energia e ser promovido para um orbital de maior energia. Depois, se eventualmente esse elétron retornar, ele faz a emissão. Então, ele fica excitado, ele pode perder a mesma energia, ele dá o salto quântico e volta para o orbital anterior, volta para aquele patamar de energia inicial que ele tinha, né?
A energia que nós estamos interessados hoje é na parte absorvida. Existem técnicas também que medem a energia que foi reemitida. Daí, no caso, envolve fenômenos como luminescência. A gente vai deixar isso para outro dia. Vamos focar em apenas uma técnica hoje como um pontapé inicial para os seus estudos. A nossa ideia é que com esse curso você se sinta curioso ou curiosa, né, em investigar mais sobre essas técnicas de absorção, porque elas são muito corriqueiras para o estudo de laboratório, tá? Bem, já falamos um pouquinho sobre o processo que está acontecendo dentro do equipamento, mostrei um pouco o equipamento. Agora eu quero ver o que tem dentro dessa caixinha que parece aqui quase um equipamento de cozinha, né? O que será que tem ali dentro, né? E que tipo de resultado ele vai me fornecer? Vamos começar falando dos resultados. Quando a gente faz uma medida com um aparelho como aquele, usando uma amostra em laboratório, você geralmente está interessado em obter o perfil de absorção entre 200 nanômetros até uns 800 nanômetros. Essa sensibilidade pode variar um pouco. De repente, se você pegar um livro para aprofundar e estudar mais esse assunto, pode ser que lá no livro esteja falando que as medidas de UV-Vis vai de 190 até 1000 nanômetros. É porque existem equipamentos com diferentes sensibilidades, tá? Geralmente, aqui o valor médio é de 200 a 800 nanômetros. Como a medida está em nanômetros, esses são os comprimentos de ondas que vão ser avaliados no equipamento. Os comprimentos de onda nos resultados vão aparecer aqui embaixo, ó, nessa linha horizontal correspondente ao eixo X. Repare que eles estão em nanômetros, né? Então 400 aqui é 400 vezes 10 a menos 9. O nome desse gráfico como um todo é espectro. Gente, ouviu falar em espectro? Pode olhar que o eixo X vai ser frequência ou comprimento de onda, tá? Todos os espectros são ou em função de frequência ou em função de comprimento de onda. Então, são gráficos especiais. Bem, além disso, o espectro ele vai me mostrar aqui no eixo Y a absorvância. A absorvância ela é uma grandeza química que não tem unidade de medida. Ela é um número puro, tá? A gente vai estudar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. O que eu tenho que olhar aqui nesse gráfico? Quais são as coisas interessantes de analisar? Eu posso procurar os ciclos de máxima absorção. Então, aqui eu estou dizendo, por exemplo, que na clorofila do tipo A, ela absorve muito bem aqui, ó. O pico de absorção está acontecendo nessa região. Nessa região eu tenho de 400 até 450 nanômetros. Isso corresponde à cor do violeta. Então, está dizendo que a clorofila do tipo A absorve bem luz violeta, luz azul. Repare que aqui não apareceu a parte do ultravioleta, né? A gente está vendo só do visível, ó, do 400 em diante. Ultravioleta estaria mais para cá, seria o que vem antes, de 200 até 400 nanômetros, mais ou menos. Daí eu tenho aqui também, ó, no final do espectro da curva azul, né, da curva da clorofila A, que ela absorve bem no vermelho também, ó. É isso que está me indicando, ó. Tem um centro aqui de absorção, né? Mas se você olhar tanto antes como depois, tem uma bandinha aqui, ó, uma largura de absorção boa no vermelho. Isso explica por que eu vejo a folha verde, por exemplo. Porque se tem luz azul e luz vermelha sendo absorvida, essa parte que não está sendo absorvida aqui está voltando para os meus olhos e eu vejo a folha como sendo verde, né? Daí a gente tem a clorofila B, que é um outro tipo de clorofila, com uma banda de absorção aqui um pouco mais centrada, mais próxima do verde, mas ainda no azul, ó. Ela não gosta muito do violeta, essa aqui talvez seja uma clorofila que dá aquela a folha mais verde escura, né? E daí a gente tem aqui também uma absorção típica no vermelho, ó. Um pico de absorção nem tão intenso como no vermelho. É muito comum a gente ver a absorvância sendo explicada a partir de porcentagem. Para ficar mais fácil, você normaliza o gráfico, tá? Daí fica tudo em função de porcentagem, você pode comparar os picos. Bem, é muito importante a gente procurar o comprimento de onda máximo de absorção. O motivo, mais à frente vocês vão descobrir o porquê que esse comprimento máximo é importante, tá? Então, você olha aqui, por exemplo, aqui é o máximo de absorção do vermelho. Daí você vem aqui e anota qual é o comprimento de onda associado a esse ponto aqui. Aqui é o máximo do comprimento de onda da clorofila do tipo A.
dessa curva azul. Eu venho aqui e estabeleço qual é o comprimento de onda que foi absorvido, tá? Softwares para usar na hora de fazer análises desse tipo. Para construir esse gráfico, o equipamento ele vai precisar te dar uma tabela de dados. Você pega essa tabela de dados, você pode importar para programas computacionais como o Orange, o próprio Excel. Também tem esse GraphPad. Eu não conheço esse em particular, mas deve ser também um bom programa, né? É um programa interessante para você utilizar para fazer análises. E esse aqui que me passou foi um colega meu que falou que esse programa também é muito usado. E o Python? O Python ele é usado inclusive para você fazer automação, né? Você pode fazer deixar a análise do teu espectro já programada ali, na hora que você salva o resultado, ele já vai te fornecendo as principais informações. Bem, gente, então aqui eu quis trazer para vocês um pouco mais sobre o resultado. O tipo de resultado que nós queremos, então, é esse gráfico, nós chamamos isso de perfil de absorção ou simplesmente espectro de absorção. Vamos dar continuidade aqui. Lembra que eu falei o que, que tem dentro daquela caixinha que nós chamamos de equipamento? O equipamento do VVIS ele vai ser composto por é, alguns itens básicos que podem variar de forma conforme a qualidade do equipamento. Então, veja, todos eles vão ter que ter uma fonte luminosa. Aqui, a fonte luminosa está sendo representada como uma lâmpada, mas também ela pode ser de outros modelos, ela pode ser de variados tipos de lâmpada, pode ser até laser, tá? Então, você pode utilizar como fonte luminosa um laser. A gente tem o colimador. Colimador seria uma lente, um sistema de lente para fazer com que a luz que estava sendo espalhada, que divergindo, ela passe a se concentrar e ficando assim com uma intensidade maior nesse ponto de concentração. Então, o colimador ele vai redirecionar a luz, basicamente para manter a potência maior, né? Lâmpadas muito potentes são muito caras, então você usa o colimador para não desperdiçar a energia que ela está emitindo para todos os lados. Depois você tem aqui o chamado monocromador. Essas duas peças, aqui foi representada com um prisma e com uma fenda. Então você tem aqui o chamado monocromador. Bem, mono significa um, cromador vem de cores. O prisma, ele consegue separar as cores da luz branca nas cores do arco-íris. E mais, aqui ainda fica antes do vermelho, a gente não enxerga, fica o infravermelho, e depois do violeta fica o ultravioleta. Na verdade, o que o prisma faz é o processo físico da dispersão. O prisma, ele consegue fazer a dispersão de uma forma que a gente tenha o vermelho separado do roxo, mas ainda assim eles estão muito perto. Existe um outro mecanismo de você causar dispersão que acaba sendo usado na maioria dos equipamentos, que é a grade de dispersão, tá? Ou a grade de difração. Dentro do monocromador, que é uma parte do nosso sistema, então ele pode ter a grade, pode ter o prisma, e alguns modelos têm grade e prisma juntos, para os dois causarem dispersão e aumentar ainda mais a resolução. É muito interessante que você consiga selecionar cor por cor, quase que comprimento de onda por comprimento de onda. Então, o amarelo, todos os comprimentos de onda do amarelo, bem definido. O roxo, todos os comprimentos de onda do roxo. O infravermelho, todos os comprimentos do infravermelho. Apesar de nessa técnica a gente estar mais focado na ultravioleta e na visível, também você consegue aplicar o monocromador para outras técnicas que usam infravermelho, tá? Então, essa parte da dispersão é a parte mais cara do equipamento, tá? Tirando a lâmpada, ela é a parte mais cara, porque a lâmpada tem que ser potente, tem que emitir todas as cores. O monocromador tem que ser capaz de selecionar muito bem a cor que eu quero usar, para eu poder fazer uma análise muito assertiva. Olhar comprimento de onda por comprimento de onda seria o ideal. Bem, depois que a luz passa pela fenda, ela era toda colorida, foi separada as cores. Eu seleciono só o amarelo, ou só o verde, só o laranja. Daí eu faço ele atravessar a minha amostra. A amostra, ela vai ficar alojada dentro da chamada cubeta. É basicamente um recipiente como esse, na forma de prisma, né? Tem vidros aqui na lateral, vidros transparentes,
ou quartzo, depende um pouco do tipo de amostra, tá? Quando você usa o quartzo, na verdade, você está mais interessado em investigar a região do ultravioleta. E quando você usa o vidro, você está mais interessado em investigar, como naquele caso da fotossíntese. A investigação era justamente da luz visível, né? Isso porque o vidro, alguns tipos de vidro, conseguem absorver muito bem ultravioleta. Daí você vai ter contaminação pela cápsula onde vai a amostra, né? A amostra está diluída aqui dentro através de uma solução. Então, você pega a sua amostra, faz ali uma preparação prévia de uma concentração dela num soluto, né? Geralmente a gente usa água mesmo, e coloca-se ali dentro da cubeta, coloca ele aqui com uma determinada concentração conhecida. Eu vou destacar uma coisa importante. A luz, ela está chegando aqui e vai atravessar a cubeta, passando pelo chamado caminho óptico, tá, gente? Então, o caminho óptico vai ser essa medida da largura da minha cubeta. Bem, a largura aqui, então, se tiver 1 centímetro, significa que o caminho óptico foi 1 centímetro. A menos que você coloque ela numa posição diferente, né? Pensando numa incidência frontal de 90 graus. E depois, por último, nós temos o detector. Não adianta nada você ter uma excelente lâmpada, um sistema de monocromador muito bom, e depois aqui você ter um fotodetector ruim ou pouco preciso. O fotodetector, ele precisa ser bem sensível e ele precisa ser capaz de absorver todos os comprimentos de onda. Para você ter uma boa célula fotodetector aqui, muitas vezes você vai precisar de um equipamento que custa muito caro, porque esse tipo de coisa, às vezes, precisa, para você conseguir mensurar todos os comprimentos de onda, às vezes você precisa de colocar mais de um detector. Um que é bom para o ultravioleta, um outro que é bom para o visível, um outro que é bom para a parte mais do infravermelho, e assim vai. Então, às vezes, o mesmo equipamento tem mais de um detector. E ele vai dar um mostrador digital, vai mostrar para você a intensidade que está sendo medido naquele comprimento de onda. A maior parte dos equipamentos, eles acabam otimizando todo o seu funcionamento, porque eles são ligados a softwares, né, que fazem a seleção dos dados e o armazenamento de uma forma automatizada. Então, você não vai precisar anotar no papel, e é justamente aquele equipamento que a gente mostrou no começo, você liga um cabo USB, liga no computador ali, e você consegue acesso aos dados, né? Bem, mas vamos falar um pouquinho agora do processo físico da geração do sinal. O que está sendo medido? Está sendo medido uma intensidade luminosa que passou por meio da amostra. Para fazer essa análise, a gente precisa de uma teoria por trás. E agora eu vou começar a abordar aqui a teoria. Para entender como que você gera o sinal no Vivis, você precisa saber um pouquinho mais sobre a lei de Lambert-Beer, tá? Lambert-Beer, eles foram cientistas experimentais, eles estudaram a absorção da luz através de experimentos, tá? E essas leis que foram estabelecidas a partir dos estudos experimentais, eles abordavam principalmente amostras transparentes e homogêneas. O que são amostras transparentes? São aquelas que permitem a passagem da luz com regularidade. Homogêneo significa que as características do material, tanto físicas como químicas, elas vão ser uniforme ao longo de todo o material, né? Então, a solução, ela tem que ser preparada de uma maneira que tenha ali uma solução homogênea, né? E, por último, os fenômenos. A radiação ela vai ser absorvida em parte, parte é transmitida e também tem uma parte que é refletida. Veja só, a luz está chegando aqui, incidindo pela esquerda na cubeta. Parte dela vai bater na superfície da cubeta e vai refletir. Parte dela vai atravessar a parte transmitida. E enquanto é transmitido, durante o percurso no caminho óptico, uma parte vai ser absorvida pelo elemento químico que tiver dissolvido aqui na água, né? Então vai ser uma parte absorvida, uma parte transmitida. A parte refletida geralmente não importa muito para a gente nesse experimento, porque ela vai ser constante, já que a mesma superfície tem a mesma reflectância, então ela vai acabar sendo desprezada, ela é mínima, o valor dela não vai gerar um erro significativo. A parte que atravessa o material aqui vai ser detectado pelo nosso fotodetector.
Então, e a parte absorvida é o que vai estar faltando aqui do outro lado, né? Porque se ela foi absorvida, não tem aqui, a intensidade dela vai estar faltando ali. Isso é feito para cada comprimento de onda, por isso que o monocromador é tão importante, porque daí você vai selecionando parte a parte. Aqui, a Lei de Beer, ela fala originalmente de intensidade luminosa. Eu queria destacar que intensidade luminosa é muito difícil de você medir. Geralmente, a gente mede no laboratório a potência. Potência e energia por unidade de tempo. Então, você pega um medidor de potência, ele já tem uma área bem definida, e você medindo a potência por ele, como ele tem sempre a mesma área, vai ser um número proporcional à intensidade. Então, é muito comum em técnicas experimentais, que você faz a medida direta, não aquelas que têm o equipamento pronto, você acabar medindo a potência ao invés de medir a intensidade, tá, gente? E eu quero definir também aqui já com vocês um cara novo, um novo conceito chamado transmitância. O que é a transmitância? Ela é a razão entre a potência incidente e a potência que saiu para fora do outro lado. Então veja, ó, aqui sem a bolinha, sem o I zero, né, é a intensidade do outro lado. Aqui eu vou ter a potência após passar pela amostra. E aqui embaixo, a potência com a bolinha corresponde à intensidade inicial. Então, aqui é a potência que eu tinha antes de atravessar a amostra. Isso aqui é uma comparação. E é uma comparação que vai dar um número com vírgula, porque sempre vai sair do outro lado menor potência do que entrou. Então, esse número com vírgula vai ser chamado transmitância. É uma medida de quão bom foi a transmissão da luz através da amostra. Isso não é único para todos os comprimentos de onda, vai mudando de acordo com o comprimento de onda, tá? Ele pode aumentar, pode diminuir para uma cor, pode aumentar para outra, e assim por diante. Ele varia ao longo do espectro. Definidas essas coisas, vamos passar então para as três regras experimentais que foram percebidas lá pelo aquele estudo do Lambert. E, na verdade, o Lambert ele foi o cara que uniu essas três leis. Vieram outros cientistas antes que acabaram estudando essas três leis, tá? Bem, a primeira lei diz o seguinte: a primeira observação experimental que foi feita e que ficou valendo como lei. A intensidade da radiação transmitida é diretamente proporcional à luz incidente. Então, veja, ó, o quanto foi transmitido vai depender do quanto foi incidente vezes uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade aqui, K, ela faz então o papel de relacionar os dois. A gente tem aqui a potência sendo alta quando a gente tem uma medida do outro lado de intensidade alta. Então, essa proporção aqui é uma proporção direta. A segunda lei, a intensidade da radiação transmitida decresce geometricamente quando a espessura do meio aumenta de forma aritmética. O que isso significa? Crescimento geométrico depende de exponencial. E crescimento aritmético é soma. Você pode pensar em PG e PA aqui, uma sequência de progressão geométrica, uma sequência de progressão aritmética. Se você for aumentando o tamanho da cubeta, o caminho óptico, em outras palavras, que aqui é representado pela letra B, pense nele medido em centímetro. Se a luz tiver que passar por um comprimento maior sendo absorvida, você vai ter uma potência menor sendo medida do outro lado. Isso faz sentido lógico. E aqui, se aumentar linearmente, cai geometricamente o sinal do outro lado, porque vai ter sido absorvido uma quantidade maior de energia luminosa e vai chegar para o outro lado uma quantidade menor. A terceira lei, ela fala assim: vamos manter a cubeta com o mesmo tamanho, sem mexer o tamanho dela, o caminho óptico vai ser sempre o mesmo, e agora vamos mudar a concentração de fármaco ou no meio químico que você estiver usando ali na solução para ser analisada, né? Pode ser, de repente, algum material orgânico, algum material inorgânico foi dissolvido ali. E daí você faz a sua análise com base na concentração. Para isso, você vai ter que criar uma bateria de várias amostras, cada uma com uma concentração diferente. Fazendo isso, foi percebido o seguinte: a intensidade da radiação ela decresce, ela vai caindo, né, geometricamente, quando a concentração vai aumentando de forma aritmética. Então, quanto maior a concentração, mais difícil fica para o detector medir o sinal. Se você tiver um equipamento muito bom,
muito sensível, mesmo com concentrações altas, você vai conseguir capturar um bom sinal. Mas se a sua concentração tiver muito alta e o equipamento for pouco sensível, principalmente a parte de detecção do sinal, talvez você vai ter um espectro muito ruidoso, e isso não é legal, porque daí você começa a perder na qualidade do seu resultado. Bem, essas três leis, elas podem ser unidas do ponto de vista matemático. A matemática eu vou omitir por aqui, mas a ideia é que você, usando um teorema chamado Teorema de Green, você consegue unir esses três aspectos em uma única lei, que fica mais completa, fica uma expressão única que ficou conhecida como Lei de Lambert-Beer. No caso é essa aqui. Repare que aqui a gente tem assim três letrinhas aqui diferentes agora. Antes a gente tinha o B, que é o caminho óptico, né? Que é a espessura do caminho óptico, ele é medido em centímetro. O C é a concentração. Então a gente já tinha comentado também no slide anterior, ele vinha daquela terceira lei. Ele é medido em mol por litro, né? Mol por litro em geral a concentração. E agora vai surgir a absorvitividade ou absorvidade molar. Tem esses dois nomes. O que que esse cara é? É a união dos três Ks que a gente tinha visto nas leis anteriores. A constante proporcionalidade com relação à intensidade, constante proporcionalidade com relação à atenuação ao longo do caminho óptico e a constante proporcionalidade da atenuação ao longo da concentração, né? À medida que você varia a concentração. Ele vai ser identificado por essa letrinha epsilon, né? Essa absortividade, e ela é medida em litros por mol por centímetro. Repare que se você multiplicar os três aqui no expoente, ó, as unidades de medida vão desaparecer e vai ficar um número puro aqui em cima, adimensional. E daí partes também. Bem, vamos manipular algebricamente essa lei de Beer aqui. Eu vou pegar essa potência inicial e passar dividindo. Então, eu vou ficar com uma razão. O nome dessa razão aqui, a gente já conhece, foi definido lá atrás como transmitância. Então, a transmitância, ela vai ser esse 10 elevado a menos epsilon BC, sendo que o epsilon é a absortividade, o B, o caminho óptico, e o C, a concentração. Bem, por que que esse cara é importante? Porque agora eu estou associando algo que eu posso medir com um medidor de potência, com um detector de potência, comparando o brilho antes e o brilho depois, em outras palavras, né, com características físicas e químicas do material que eu estou analisando. Então, aqui eu deixei numa corzinha diferente, porque aqui que está o pulo do gato. Você consegue medir facilmente esse cara, e aqui apareceu características que são conhecidas e outras que não são conhecidas. O caminho óptico depende do tamanho da cubeta que você usou, geralmente 1 centímetro. C aqui corresponde para a gente a nossa concentração. Você preparou a amostra antes, você sabe, em tese, a concentração da sua amostra, né? Ou às vezes você quer descobrir a concentração. E daí ficou aqui a absortividade ou a absorvidade molar como sendo a característica do material que você está analisando que você pode descobrir. Mas ainda não estou contente, porque esse cara, apesar de ser fácil de medir aqui, a gente pode deixar a coisa ainda mais fácil, porque ó, essas características elas estão no expoente. Eu posso tirar elas do expoente usando então uma coisa chamada logaritmo. Eu quero fazer esses três caras que estão aqui em cima, que são três parâmetros do meu sistema, descerem. Para isso, eu vou aplicar o logaritmo nos dois lados da equação. Eu vou aplicar um menos log da base 10, porque aqui eu estou vendo que a minha base é 10. Ó. Então, eu vou colocar logaritmo de um lado, logaritmo do outro, e ao fazer isso, ó, pela propriedade dos logaritmos, o expoente vai descer multiplicando. Ao descer multiplicando, fica positivo, e os três elementos que estavam no expoente desaparecem lá de cima e acabam ficando aqui na frente. Isso é permitido pelas propriedades do log, né? Daí, ficou logaritmo de base 10 do 10. Esse último log acaba dando 1. Então, você fica aqui, a menos o logaritmo da transmitância é igual a absortividade vezes o caminho óptico vezes a concentração. Esse elemento, para não ficar com esse menos log da transmitância, a gente vai chamar ele de absorvância.
E é justamente a absorvância que estava sendo medida lá naquele espectro que eu usei como exemplo, lá no caso da clorofila, né? O eixo vertical era justamente a absorvância. Então, a gente tem a absorvância sendo o produto da absortividade, ou absorvidade molar, característica do material. B, que é o tamanho da cubeta que você usou, que é o caminho óptico. E C, a concentração da sua amostra. Essa é a lei prática que a gente acaba utilizando, tá? Bem, agora eu vou falar para a professora Gabriele, né? Continuar aqui a nossa conversa, porque a minha parte de falar da teoria vai ser complementada agora, né, prof? Isso mesmo, professor Fernando, ótimo. Obrigada pelos seus conhecimentos teóricos. Agora, pessoal, vocês vão ver que tudo que o professor Fernando falou, a gente vai conseguir visualizar de uma forma mais aplicada. Nós vamos conseguir compreender melhor para que é aplicado isso, para que nós utilizamos em laboratórios, na indústria, na área da saúde, como o professor Fernando falou. E para isso, eu trouxe alguns exemplos aqui de para que o espectrofotômetro, o VVIS, ele pode ser utilizado? Para que tipos de análises? Primeiro, na área da pesquisa, né? Pesquisa industrial, pesquisa acadêmica, tem um problema lá na indústria, como que nós podemos resolver? E tem algumas possibilidades. Por exemplo, aqui, podemos monitorar a estabilidade de fármacos ou o desenvolvimento de catalisadores, que são aquelas substâncias que aceleram uma reação química, né, fazendo com que ela aconteça de forma mais rápida. Aqui, por exemplo, eu trouxe a situação em que nós podemos realizar uma reação entre o azul do metileno, que é um corante industrial, e o ácido ascórbico, que é um fármaco. Então, se nós observarmos a reação deles ao longo do tempo, realizarmos um teste cinético, que é avaliar como que muda a concentração em cada instante, nós vamos observar que vai ocorrer uma descoloração do azul de metileno e nós vamos partir de um azul mais escuro, de uma tonalidade, uma intensidade maior até uma intensidade menor, e assim a gente consegue verificar a partir da espectroscopia como que muda essa concentração do azul de metileno ao longo do tempo, e isso nos dá alguns resultados para identificar, por exemplo, qual que é a estabilidade desse fármaco, como que ele pode, qual que é a validade dele, então, para isso que ele é importante. Outros exemplos aqui, se nós queremos quantificar a concentração de compostos orgânicos ou inorgânicos, por exemplo, na área da química forense, até mesmo da física forense, nós podemos identificar lá concentração de íons ferro, cobre, cromo, que são metais pesados, né? E nós conseguimos, por exemplo, nós temos uma amostra que nós já sabemos que tem, ou nós queremos qualificar, queremos verificar se existe, ou quantificar, ver qual que é a concentração daquele poluente, por exemplo, o cromo, e nós colocamos essa amostra em contato com um agente complexante, que ele faz com que essa solução, ela exponha o metal, ele forme uma molécula mais estável, que nós chamamos de complexos, e esses complexos são identificados por uma coloração. Tá, então, o ferro, por exemplo, tem uma coloração alaranjada, mais avermelhada. Então, a partir da formação desse complexo, pela adição desse agente complexante, nós conseguimos ver uma cor que é medida a partir da absorvância, e a partir disso nós conseguimos determinar a sua concentração. Também na área das análises ambientais, como eu falei, metais pesados, mas também nós conseguimos medir, a partir da espectroscopia de UVs, a presença de nitratos, fosfatos. O nitrato, por exemplo, para identificar ele, nós utilizamos no preparo da amostra, que eu vou falar um pouquinho mais para frente como que ela é realizada, pode ser realizada. Nós utilizamos, por exemplo, o reagente de Gries, que tem uma coloração rosa. Então, nós conseguimos medir diferentes intensidades dessa coloração rosa lá no VVIS e, a partir daí, diferentes concentrações. Para medir o fosfato, por exemplo, nós utilizamos reagente como o molibdato de amônio, que fornece uma coloração azul. Para o ferro, nós medimos utilizando o tiocianato de amônio, que tem uma coloração vermelho, sangue, que inclusive vai ser um exemplo que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Na área de controle de qualidade em alimentos, fármacos, cosméticos, nós conseguimos ver pela conformidade do padrão da cor da solução ali que está em contato com o analito, se está de acordo, a concentração se está de acordo, se a composição está adequada. Por exemplo, se nós queremos verificar se um fármaco tem uma concentração adequada de vitamina C,
nós conseguimos a partir do UV-Vis. Também monitorar processos industriais. Por exemplo, na indústria têxtil e de alimentos, nós temos bastante presença de corantes. Então, por exemplo, a calça jeans, ela utiliza lá um corante, desculpe, por exemplo, azul de metileno. Na indústria de alimentos, nas bebidas, por exemplo, eh, que nós consumimos, tem colorações diferentes. Então, quando está sendo produzido, são gerados alguns efluentes durante o processo industrial e esses efluentes precisam ser tratados, precisam ter os seus corantes removidos. Para isso, a gente pode monitorar utilizando, por exemplo, adsorventes, quão eficazes são os adsorventes para a remoção daqueles corantes, por meio da técnica de absorção visível. Tá? Então, nós podemos colocar, por exemplo, carvão ativado, que é um adsorvente bem conhecido, bem comum. Colocamos ele em contato com o efluente, lá que tem, por exemplo, eu coloquei ali o vermelho de metila, e verificamos se aquele, por estudo cinético, se aquele corante consegue ser efetivamente absorvido pelo carvão ativo. Outro exemplo que eu coloquei aqui de verificação de análises que podemos utilizar para detectar concentrações de poluentes é a DQO, que é uma análise bem realizada pelo método do espectrofotometria de UV-Vis, em que nós medimos a quantidade de oxigênio necessária para oxidar uma matéria orgânica que está presente. Então, é a quantidade de matéria orgânica que tem naquele efluente pela coloração do dicromato de potássio, que é o reagente solvente que nós colocamos ali para reagir e degradar e expor aquela matéria orgânica, e pelas diferentes colorações daquele dicromato alaranjado, nós conseguimos identificar a concentração de matéria orgânica que nós temos num efluente, por exemplo. Tá? Então, são algumas possibilidades. Vocês vendo que é aplicado em diversos ramos aí, e que nós podemos verificar, e trouxe aqui também para vocês ficarem curiosos, né, professor Fernando, para vocês irem atrás, talvez você já trabalhe numa área, por exemplo, têxtil, na área da pesquisa, também se interessou, busca, vai atrás, porque a gente está tentando aqui trazer uma pincelada, um pouquinho de cada, para vocês ficarem realmente curiosos. Professor Fernando, pode É, passar, por favor. é uma técnica bem versátil, né? Porque tanto o pessoal que faz pesquisa em engenharia de materiais, até o pessoal que Uhum. pesquisa questões biológicas, né? Tecidos vivos, acaba utilizando. Então, aprender essa técnica acaba te dando munição para você interpretar diferentes tipos de resultado. Isso mesmo. E é uma técnica bem, é, é uma das mais, não vou dizer simples, porque ela é boa, né, eficiente, mas ela é uma das primeiras que você pode ter contato e, a partir daí, aplicar outras, né, experimentar outras técnicas dentro da espectrofotometria. Aqui, pessoal, eu quero falar um pouco das etapas, experimentais. Por exemplo, você vai realizar, então, uma análise no laboratório, ou aplicar no laboratório virtual, que a gente vai deixar como sugestão para vocês. E aí eu trouxe aqui o exemplo da determinação da concentração de ferro 3. Por exemplo, você recebeu uma amostra, sabe que tem a presença de ferro e gostaria de quantificar quanto que tem de ferro naquela amostra. Por onde que você começa? Primeiro, você precisa preparar essa amostra. E aí tem diversas possibilidades. Tá? Primeiro, você tem que ver se a sua amostra é sólida, se ela é líquida, se você precisa solubilizar ela, ou seja, diminuir a sua concentração. Mas para isso você só vai descobrir fazendo testes. Tá? Você precisa saber se precisa expor esse analito, ou seja, colocar ele em contato com algum reagente para expor ele, deixar ele disponível para que a gente consiga medir a partir da transposição da luz. Se a gente precisa, por exemplo, um sólido, se precisa dissolver ele em um solvente. O solvente mais comum, o professor Fernando até mencionou, é a água, né? Uma água ultra pura. Mas também você precisa, muitas vezes, colocar algum reagente específico ali para poder expor mesmo e quantificar esse nalito. No caso do ferro 3, que é o exemplo que eu estou trazendo para vocês, nós precisamos complexar ele, ou seja, apresentar ele numa forma de uma molécula mais estável, que é um complexo de ferro. Então, para isso, a gente coloca tiocianato de amônio. Aqui, pessoal, esses balõezinhos que vocês estão vendo, que o professor Fernando até está com um indicador ali, são balões de laboratório, balões de fundo redondo, que têm um volume conhecido,
você pode calibrar ele para ver se de fato tem o volume que ele está indicando. Nesse caso aqui são balões de 10 ml, e vocês podem ver que tem diferentes colorações, né? Isso indica que aqui a intenção era preparar uma curva de calibração, tá? Que eu já vou falar melhor um pouco sobre ela, em diferentes concentrações desse padrão de ferro. Então, para mim poder quantificar uma amostra, primeiro eu preciso ter soluções de referência, padrões de referência. Para isso, eu preciso construir uma curva de calibração com diferentes concentrações, que eu acredito que a minha amostra esteja no meio dessa faixa de concentrações. Por exemplo, essa aqui era uma curva que eu fiz no laboratório, que ia de 100 até 500 microgramas por litro, miligramas por litro de concentração de ferro, de um padrão de ferro conhecido. Eu tinha um padrão de ferro a partir de uma solução estoque, que nós chamamos, ou solução mãe, que é uma solução com uma concentração maior inicial, de uma concentração padronizada, e a partir dela eu fiz diferentes diluições. E aí eu obtive esses balõezinhos com essas soluções da curva. E como que eu fiz isso? Para fazer essas diluições, eu preciso utilizar um equipamento mais robusto. Por exemplo, aqui eu utilizei uma micropipeta, que é esse equipamento, esse aparato em vermelho que vocês estão vendo na imagem. A partir dela, eu consigo medir volumes bem pequenos ou volumes quebrados. Por exemplo, aqui era 240 microlitros, se eu não me engano, que eu tinha que medir para poder fazer uma diluição de um desses pontos da minha curva, desses padrões. Então, eu utilizo essa micropipeta, que tem um volume mais certinho, digamos assim. No final, ele tem essa ponteira azul, e eu consigo pegar o meu padrão, colocar no balão e no balão fazer a diluição até o volume de 100 ml, que foi no caso dos balões que eu utilizei, e aí eu consegui fazer essas 5 diluições. Aqui, pessoal, eu fiz 5 diluições, mas é o mínimo que a gente recomenda fazer uma curva com 5 pontos, tá? Quanto mais, melhor. Tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Professor Fernando, por favor. Muito bem, fizemos o preparo da amostra, do padrão, lembrando que elas têm que ser preparadas igualmente, tá? A solução que eu colocar em contato com o padrão precisa ser a mesma solução que eu coloquei em contato com a amostra. E aí, o que que eu vou fazer? Primeiro, o segundo passo é determinar qual que é o melhor comprimento de onda. O professor Fernando falou um pouquinho sobre isso, que é quando nosso padrão ou a nossa amostra consegue ter uma maior sensibilidade. Então, por exemplo, se eu determinar o comprimento de onda correto, quer dizer que se eu tiver duas absorbâncias muito próximas, o equipamento tem uma sensibilidade capaz de identificar qual que é a concentração daquelas absorbâncias. Então, aqui existem duas maneiras de determinar qual que é o melhor comprimento de onda. Existem equipamentos mais robustos, que você coloca lá o seu padrão, um dos pontos da curva, e faz uma varredura, que é passar, então, o seu padrão por todos os comprimentos de onda da região do visível. Tá? Que é o caso desse primeiro gráfico aqui, que tem aquela seta vermelha, onde indica o quê? Que eu coloquei a minha amostra ali, um padrão de ferro, e eu varri por todos os comprimentos de onda, e mais ou menos ali em 500, 510, por aí, eu tive um pico, né? Uma banda ali, onde eu consegui identificar que ali teve a maior intensidade, a maior absorbância nesse comprimento de onda de aproximadamente 510 nanômetros. Então, se eu medir os padrões e a minha amostra nesse comprimento de onda, eu vou ter uma melhor sensibilidade na minha análise. Aqui do lado, eu tenho uma outra possibilidade, que é o caso do equipamento que eu estava trabalhando quando eu fiz essa análise do ferro. Ele não tinha capacidade de fazer a varredura. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um padrão e passei por a mesma concentração de padrão em todos esses comprimentos de onda, do 400, 410, manualmente. Coloquei lá a cubeta e fui variando o comprimento de onda. E eu verifiquei que no comprimento de onda de 460 nanômetros, eu tive o maior resultado de absorbância. Tá? Aqui vocês vão ver que os comprimentos de onda são diferentes do gráfico e da tabela, porque não era a mesma amostra, tá? Mas eu trouxe só para exemplificar as duas possibilidades. Isso indicou o quê? Eu, que eu identifiquei qual que é o melhor comprimento de onda que eu posso fazer a análise, então, da absorbância. Então, eu identifiquei lá no dia que era 460 nanômetros. Muito bem. Vamos passar para a próxima tela, professor Fernando.
Posso só fazer um comentário bem rapidinho? Sim. Uhum, É, vocês viram que na primeira parte eu apresentei como sendo absorvância. O nome uhum. absorvância ou absorbância é a mesma coisa, tá? Isso. Uhum. Muito bem. Então, o que que nós fizemos? Preparamos os padrões da curva, preparamos a amostra, identificamos qual que é o melhor comprimento de onda. Agora, a próxima etapa é calibrar o equipamento. Aqui vocês têm uma imagem parecida com aquela que o professor Fernando mostrou, porque é um equipamento mais padrão. É um dos mais simples, assim, da linha dos espectrofotômetros, mas ele é bem utilizado e é bem eficaz. Então, vocês vejam ali com a minha mão, ela está primeiro ajustando o comprimento de onda, no caso ali foi 460 nanômetros no dia, né? Não dá para ver ali porque está muito pequena a imagem. E ali a gente tem uma telinha que identifica ali quais que são as absorbâncias. Ali ela ainda está sendo ajustada, porque a calibração do equipamento aqui é feita com uma solução, um branco, que a gente fala, que seria a água, né? A água ultra pura, que foi um solvente que eu utilizei no preparo das amostras ou dos padrões, tá? Então, essa calibração que eu falo é, na verdade, zerar o equipamento. Zerando o equipamento no comprimento de onda selecionado. A segunda parte é colocar, então, no caso, já seria ali, né, de zerar com o branco. Ali vocês podem ver que eu estou segurando ali uma cubeta com a água, tá? Aqui no dia, eu não me recordo se eu utilizei uma cubeta de quartzo ou de vidro, mas em complementação com o que o professor Fernando falou, a de quartzo, ela tem uma característica de ser mais resistente. Então, se você está trabalhando, mas também ela é bem mais onerosa, né? Então, se você está trabalhando com uma solução bem colorida, se você está trabalhando com uma solução muito básica ou muito ácida, é legal utilizar ela, porque ela dura por mais tempo. Já a cubeta de vidro, ela tem uma durabilidade menor, ela mancha com mais facilidade, justamente porque nós estamos trabalhando com soluções coloridas. Você pode tentar amenizar isso deixando ela de molho, em um banho com ácido nítrico, 30% depois para tirar essas manchas, mas a de vidro ela dura menos tempo. Por outro lado, a de quartzo é mais cara, então tem os dois vieses aí, né? Muito bem, zeramos o equipamento, depois eu vou colocar os pontos da curva, que são aqueles padrões, aqueles 5 padrões que eu diluí em diferentes concentrações. Vocês podem ver que daí ali a terceira imagem já colocando os padrões da curva. Depois que eu coloco os padrões, eu vou ter então os pontos para mim montar uma curva de calibração, que eu vou mostrar na próxima tela, e na sequência também posso fazer a leitura das amostras, tá? É interessante que a leitura das amostras e dos padrões sejam feitos em pelo menos os padrões pelo menos duplicata e as amostras pelo menos em triplicata, fazer mais vezes a leitura para verificar a precisão das medidas. Vou falar um pouquinho mais para frente também sobre isso. Professor, pode passar, por favor? Muito bem, chegamos na quarta etapa, que é a construção da curva de calibração e determinação das concentrações das amostras. Então, aqui vocês estão vendo uma curva de calibração, uma curva analítica. Também não é da mesma medida que eu fiz naquela vez, mas é para exemplificar para vocês, aqui eu trouxe uma curva com mais pontos do que aqueles 5 que eu tinha feito no primeiro momento, em que no eixo Y nós temos a absorbância e no eixo X nós temos a concentração, que é a nossa variável independente da absorbância, né? A absorbância, ela depende da concentração de ferro, então por isso que ela fica no eixo Y. Vocês vejam que a partir do momento que eu boto os pontos, eu consigo traçar uma reta, e a partir do momento que eu traço uma reta, eu consigo colocar uma equação da reta para representar esses pontos e também um R ao quadrado, que é o coeficiente de correlação. O que é importante avaliar aqui? Que o R, o coeficiente de correlação, ele está bem linear, ou seja, ele tem um valor bem próximo de 1, então ele consegue representar bem os meus dados. Se eu tivesse um R menor, muito mais baixo, por exemplo, isso depende também do método da norma que você quer atender. Tem normas que você precisa ter um R pelo menos de 0,995. Esse aqui já tem um rigor bem maior que 9999, né? Mas se você tivesse que atender um rigor de 0,995, por exemplo, e o seu resultado tivesse dado abaixo disso, você teria que avaliar melhor a sua curva.
poderia, por exemplo, se um ponto ficou um pouco para fora da linha, né, da reta ali, você poderia avaliar se poderia tirar esse ponto, ou se você tinha só 5 pontos, fazer mais medidas, né, fazer mais medidas dos padrões, e você vai avaliando, tirando esses resíduos ali, os pontos que não estão bem lineares. Muito bem, obtivemos a equação da reta, que o que que ela é? Né? Ela é lá das funções, que acredito que vocês devem recordar, que é o y igual a mais bx, onde se nós quisermos comparar com a nossa é, curva, nós podemos indicar que no eixo x nós temos a concentração. Eu coloquei ali entre colchetes, que geralmente a gente representa a concentração entre colchetes com as substâncias que nós estamos analisando. Mas poderia ser um C de concentração, que nem o professor Fernando colocou. A concentração do ferro, então, é o X, porque os dados estão ao longo do eixo X, e a absorvância é o Y. Que, observando o que nós podemos avaliar? Que se nós temos o A e o B da equação da reta, que foi fornecida pelo gráfico, nós podemos, para qualquer valor de absorbância, determinar a concentração do ferro, certo? Então, basicamente, ali nós vamos substituir o valor de uma amostra, que eu posso fazer a leitura. Por exemplo, eu coloquei um exemplo só para mostrar para vocês que eu fiz 3 medidas de uma absorbância de uma amostra, que eu sabia que tinha ferro, e deu uma média de 1,255. Substitui esse valor nessa equação e eu consigo obter, então, o valor, isso mesmo, o valor da concentração de ferro 3 em miligramas por litro, por exemplo. Tá? Então, isso é uma forma manual de fazer o cálculo, né? Mas, geralmente, se você acopla, que nem o professor Fernando falou, num computador, num software, ele já dá direto para você a resposta. Mas só para vocês entenderem de onde que vem esse resultado de concentração, como é que ele faz essa comparação, certo? E agora, professor, passando rapidamente para o penúltimo slide, já estamos no fim. Depois que vocês têm os dados, vocês precisam validar se eles são precisos e exatos. A questão da precisão você consegue controlar fazendo várias vezes a medida, a repetibilidade e reprodutibilidade dos dados auxilia, calcular a média, desvio padrão. A exatidão, você mede com o próximo valor, está do valor real. Então, uma das formas que você pode avaliar isso é colocar um dos padrões como amostra, identificar se aquela concentração do padrão está de acordo com o que você esperava, tá? Então, são possibilidades de você avaliar se o seu resultado está de acordo. E agora, indo para o último slide, a gente vai deixar uma atividade para vocês, né, professor Fernando, e que nós gostaríamos de fazer o seguinte convite. Vamos aplicar esses conhecimentos espectrométricos por meio de um experimento virtual? Nós vamos disponibilizar para vocês um laboratório virtual pelo qual você pode acessar se inscrevendo nesse QR Code. Então, você tem tempo depois de pausar esse vídeo e fazer a leitura do QR Code pelo celular mesmo, com a sua câmera, e vai direcionar você para uma página de extensão da Uninter. Deixa eu só pedir para o nosso diretor aqui colocar na tela. Isso mesmo, muito obrigada. Ao se inscrever naquele QR Code, você vai, na verdade, ser encaminhado para essa primeira tela. É uma tela de extensão da Uninter, que você vai, na verdade, se inscrever nessa sala, onde vai ser disponibilizado esse laboratório virtual. Então, você vai primeiro entrar, fazer a sua inscrição, tá? Você vai fazer o login, então pode ver que aqui eu já fiz o meu login. Deixa eu voltar aqui. E aí, feito isso, você vai adicionar esse curso ao carrinho, tá? Ele não tem custo nenhum, ele é gratuito. Você vai preencher os seus dados aqui e no final você vai confirmar a sua compra, tá? Desse curso, que na verdade é uma sala de extensão que vai aparecer lá no seu aba. E até um dia útil vai aparecer essa sala no seu aba chamado Mini Curso Introdução à Espectroscopia, tá? Você acessa ela e nós temos 2 materiais aqui. Primeiro, os slides desse mini curso que vocês estão assistindo agora. E clicando aqui nesse módulo 1, vocês têm acesso ao laboratório virtual, que vocês vão poder, vou abrindo aqui, pessoal, que demora um pouquinho. A partir desse local aqui, experimentar virtualmente como que utiliza um
espectrofotômetro UV-Vis. Então, vocês vão estar, na verdade, dentro de um laboratório e vocês vão fazer cada passo do experimento até determinar a concentração de um contaminante. Então, vocês têm aqui a apresentação de como que é esse laboratório, tem um sumário, tem um roteiro. Essa aqui é uma parte bem importante. Deixa eu ver se eu consigo, isso, aumentar um pouquinho aqui. Tem aqui qual software recomendado para vocês usarem. Leiam com atenção todas essas instruções. Vão descendo aqui, tem os procedimentos, tem todas as etapas aqui, que eu não vou me deter agora, tá? E ao final, pessoal, tem o tutorial. Prestem bem atenção nesse tutorial, porque ele diz o passo a passo do que vocês têm que fazer no laboratório. Tem que clicar na torneira para primeiro lavar as mãos, depois vocês têm que colocar o seu EPI, jaleco, luva, óculos, enfim. Então, aqui estão todos os passos que vocês vão fazer durante esse laboratório virtual. E depois que vocês analisarem esses passos, venham aqui no experimento, que é só clicar em cima, que ele já direciona para o laboratório, onde vocês vão entrar e fazer todos esses passos, tá bom? Como o nosso tempo aqui já está terminando, eu não vou esperar para carregar, mas seria isso, pessoal. A gente queria deixar então essa atividade para vocês exercitarem os conhecimentos e brincarem, né, o quanto quiserem aí com esse laboratório virtual que vai ficar disponível para vocês. Tá bom? Pode retirar da tela, por favor. E é isso, professor Fernando, muito obrigada pela parceria nesse mini curso. Ela está abrindo aí. Demora um pouquinho, pessoal, mas ele carrega e vocês já podem agora começar a usar o laboratório. Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Aí, uma última situação é que vocês podem, aqui na sala do AVA, mandar tutoria, pessoal. Vocês vão estar inseridos numa sala no AVA de vocês, na aba extensão, e vocês podem mandar tutorias se vocês tiverem dúvida ou quiserem. Tem algumas perguntas ali no roteiro do laboratório que vocês podem responder e verificar com o nosso se está correto, que eu e o professor Fernando vamos estar lá disponíveis para vocês, tá bom? Professor É Fernando? isso aí, professora Gabriele, muito obrigado pela nossa aula e nosso mini curso vai chegando ao final. E eu espero o contato de vocês também pelas tutorias para a gente conhecer um pouquinho quem está participando desse mini curso. Até mais, tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.